presidente Ricardo Breyer da OAB-RS aqui hoje no lançamento do voto consciente. Doutor Ricardo, podemos dizer que mais uma vez a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, protagonista das grandes mudanças, das grandes transformações no Brasil. Verdade, hoje está sendo lançado nacionalmente para todo o sistema OAB, através do Conselho Federal. Logo mais estará aqui o presidente Cláudio Lamáquia para as 27 seccionais a campanha do Vote Consciente. Uma campanha de conscientização, uma campanha importante de cidadania. Nós planejamos, o mote da campanha é o seguinte: nós planejamos tudo na vida, das férias até a forma de fazer um grande aniversário familiar. Meses e meses nós planejamos, e o voto a gente não planeja, a gente não conhece, não faz a pesquisa do candidato. E o Ibope tem dito, de cada 10 brasileiros, 6 no dia da eleição não sabem quem votar e não conhecem os candidatos. Não acompanha. Então a OAB, que é uma instituição apartidária, ela levará consigo essa missão, junto com toda a sociedade civil, levando claramente a necessidade de nós termos o planejamento do voto. E depois que tiver a nominata dos candidatos, nós vamos oferecer mecanismos para que a sociedade possa pesquisar o seu candidato e chegar ao final e poder realizar uma eleição. É o início de uma grande caminhada, de uma mudança cultural do Brasil. Nós estamos escravizados por esse sistema político que não nos permite escolha, e nós somos, de alguma forma, coabitados por ele. Mas nós vamos dar voz ao bom político, que está hoje sem voz pela má política, e vamos trabalhar com a sociedade civil. Hoje aqui no Teatro São Pedro, palco da cultura da sociedade gaúcha, vai servir de exemplo mais uma vez para o Brasil. Doutor Ricardo, há um clamor muito grande da sociedade por mudanças, por transformações, mas na democracia a grande arma, a grande ferramenta começa pelo voto. O voto hoje, ele não pode ser um mecanismo de reprovação. A pessoa não pode gerar toda a sua frustração no voto negativo, no voto branco, nulo, na abstenção. O voto tem que ser um mecanismo de mudança. Essa cultura nós temos que levar para a sociedade, porque só assim nós vamos pegar as experiências de outros países em que tiveram essa consciência para mudar o parlamento, oxigenar o parlamento e assim começar a caminhar para uma democracia sólida. Que sirvam as façanhas mais uma vez na nossa OAB-RS, na nossa B Nacional, nas grandes mudanças, nas grandes transformações de modelo a toda a terra. Espero que sejamos iluminados e que o Rio Grande do Sul possa dizer ao Brasil: vote consciente. Presidente Cláudio Lamáquia, hoje no voto consciente, aqui nós temos mais uma vez a OAB Nacional, a OAB-RS, protagonista das grandes mudanças, das grandes transformações no Brasil. Sem dúvida nenhuma, Sérgio, essa campanha que nós lançamos hoje, a partir do Rio Grande do Sul, é uma campanha que, sem dúvida nenhuma, é das mais importantes para a democracia brasileira. Ou seja, é a OAB do Rio Grande do Sul hoje aqui lançando uma campanha nacional pelo voto consciente. Fiz questão de que esta campanha iniciasse pelo Rio Grande do Sul, exatamente pelo que representa esta terra para mim, os meus colegas advogados e advogadas e a sociedade gaúcha, que é extremamente engajada nestas causas. Nós precisamos, neste momento, darmos um exemplo a toda a cidadania brasileira da importância do voto consciente. O presidente Ricardo Breyer, toda a equipe da OAB estão de parabéns pela organização deste evento e pelo lançamento desta extraordinária campanha que, sem dúvida nenhuma, estará irradiando esta ideia da consciência do voto para a sociedade. A presença do presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, chancela esse lançamento, essa campanha aqui. Na verdade, o presidente Lamáquia é o idealizador. 3 gerações têm essa campanha. O Caixa 2, né? A campanha do voto não tem preço, tem consequência, e entra a 3ª geração. Voto não tem preço, tem consequência, vote consciente. Então são 3 gerações lideradas pelo presidente Lamáquia na preocupação do voto como fundamental para a oxigenação do parlamento. E esse é o momento da OAB histórico, estando o presidente Lamáquia na presidência nacional, reverbera isso nas 27 seccionais a partir de hoje, que dá suporte à sociedade civil poder se planejar no seu voto. Que mensagem para o povo brasileiro aqui, presidente? Primeiro, a mensagem de esperança, né, Sérgio? Mas segundo, a mensagem de responsabilidade. Todos nós brasileiros, e é isso que o presidente Ricardo Breyer, que toda a OAB do Rio Grande do Sul e a OAB Nacional hoje querem passar para a sociedade brasileira. A responsabilidade que todos nós temos que ter neste momento com um ato
direito de votar, poder dever do voto. Nós temos a maior arma nas nossas mãos neste momento para transformarmos a política brasileira, para transformarmos o Brasil. De nada adianta nós ficarmos em casa. Nós temos que sair para as ruas, nós temos que conscientizar a sociedade da importância que é exatamente a consciência do ato de votar. É uma responsabilidade muito grande de todos nós neste momento. Obrigado, presidente. Obrigado, vamos lá. Obrigado. Nesse momento, nós convidamos a todas e a todos aqui presentes a assistirem o lançamento oficial dos 2 vídeos da campanha. Com vocês, os vídeos oficiais da campanha Vote Consciente. Este é Leonardo. Ele é o chefe gourmet da galera. Sempre procura os melhores ingredientes. Pesquisa receitas em todos os canais de culinária. E tem até seu ajudante de cozinha. Mas e aí, Leonardo? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. Esta é Sueli. Ela sempre pesquisa preço e negocia por tudo que vai comprar. Conhece todos os melhores lugares para fazer suas compras. Os vendedores até se escondem quando veem ela chegar. Mas e aí, Sueli? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. O presidente da OAB, Ricardo Breyer, hoje aqui no seminário de segurança. O que podemos, seminário internacional, um grande debate hoje. Está de parabéns a Câmara de Vereadores de Porto Alegre por proporcionar à comunidade de Porto Alegre um debate com tantas autoridades, não só a experiência nacional como a experiência internacional, de um tema que a gente vem trabalhando há muitos anos e que tem trágicas consequências nas estatísticas, que são os homicídios, que são os latrocínios, que são as guerras de facções criminosas, que são as crianças que são violentadas e que nós temos que achar um denominador comum para tentar minimizar o problema. Eu defendi a tese aqui hoje de que nós podemos falar de tudo sobre segurança pública, mas nunca esquecendo daquele que promove segurança pública, que é a política nacional, que é representada pelos políticos, seja do executivo, seja do legislativo. Quando nós não tivermos uma política de Estado em segurança pública, que dependente do governo, do partido político que esteja lá, nós vamos sempre começar do zero, e começar do zero é perder tempo, é reorganizar estratégias, e as estratégias elas devem ser contínuas. Temos que aprimorar muito a política de segurança pública. Temos que vencer a barreira das bandeiras partidárias e pegar a bandeira do Brasil. As eleições desse ano trazem essa possibilidade a todo eleitor. Eu sempre tenho dito que o voto não pode ser sacrificado nesse momento, porque o voto é a única forma que nós temos de eleger o parlamentar que represente definitivamente o cidadão, e principalmente nesse tema de segurança pública. Nós não temos políticas que funcionam porque elas são políticas partidárias. Temos que reverter isso, criar leis para a política de Estado e também aproveitando para a educação e para a saúde. O povo brasileiro sofre, temos 30 anos de Constituição, a OAB caminhou pela redemocratização do país, Ulisses Guimarães em 5 de outubro levanta a Constituição e ela está fazendo 30 anos e os direitos fundamentais não são cumpridos nesse país por parte do Executivo, porque os parlamentares pensaram em si e não criaram políticas coletivas. Raimundo Faoro já nos dizia, os donos do poder. Quem são os donos do poder? A mistura do dinheiro público e privado por interesse partidário, interesse privado. E a sociedade pagou. E agora nós estamos com a conta altíssima. Não temos investimento, as más gestões políticas anteriores fizeram com que a verba acabasse e nós estamos hoje sem dinheiro para investimento
E eu não posso acreditar que desde Antônio Brito, quando ele dizia que seria um caos se nós não repuséssemos os policiais militares que no futuro se aposentariam e agora se aposentaram e nós não temos como repor. Cadê a política de Estado e prevenção? É isso que a gente debate. Não adianta discutir polícia, não adianta discutir sistema penitenciário, não adianta discutir qualquer outra forma de segurança, se não falar na boa política de representatividade. E o eleitor tem nessas eleições o voto como o maior instrumento. Planeje-se, analise, veja quem são os candidatos, porque se permanecer como está de ser desenhado aí, a campanha do voto branco, do voto nulo, e que muitos políticos dizem que não vai haver reformulação no parlamento, nós vamos esperar 4 anos e daqui a 4 anos vamos voltar com a estatística ao triplo de violência contra o cidadão no Brasil por falta de política. Uma queixa muito grande, desculpe, em relação que o policial lá da ponta, o brigadiano, o inspetor, o delegado, prende só. Não é, isso aí é falta de política. Foi a política legislativa. Policial... Não, o Código Penal brasileiro é o código mais severo que nós temos na América Latina, com penas altíssimas. Não adianta ter pena altíssima se não tem presídio. Não adianta ter penas previstas no Código Penal se eu não tenho polícia para investigar. E não adianta eu ter um setor preventivo de policial militar na rua que não cabe. Nós temos mais de 200 mil mandatos no Brasil para ser cumpridos. Onde é que vamos botar essa gente? Só no Rio Grande do Sul são quase 42 mil. Onde é que nós vamos botar essa gente? Não tem política. E o crime organizado tomando conta porque o Estado está completamente omisso. Grave a situação. O painel tem que trazer esta realidade e trouxe. E acima de tudo esse é o nosso dever de contribuir. A OAB tem contribuído já há muitos anos alertando. E agora nós vamos com a campanha do Vote Consciente, porque essa campanha verdadeiramente que pode salvar o Brasil e melhorar os índices de segurança pública. Exatamente o que eu ia perguntar para o senhor, essa questão de trazer essa discussão aqui para a Câmara, então, né? Qual a importância de discutir isso aqui com os parlamentares da iniciativa, né? Dos vereadores, e qual é a sua visão sobre o debate de hoje? Qual é a sua visão? O que o senhor acha? O debate de hoje do painel que eu participei marcou a realidade. Discursos populistas, discursos simbólicos sem solução. Não há solução. Se não tiver políticas estratégicas de comprometimento, não há. E ser feito nesta casa, que é a casa que representa o povo, o do município de Porto Alegre, que daqui sairão vereadores e que poderão ascender para outros órgãos da política, como Assembleia e Congresso, nós temos que alertar. Não adianta sair com o mesmo discurso, porque a cobrança vai ser grande. E é importante oxigenar. Eu entendo, e sou criticado por isso, mas acho que a política tem que oxigenar. E por isso que nós vamos, pela OAB, incansavelmente, através do Voto Consciente, tratando disso. Estamos já há 4 anos, nada foi feito em segurança pública. Eu arrisco em segurança pública desde Antônio Brito. Nada se fez cotidiano. Então, os políticos que estavam ou estão até hoje, não estão devidamente representando a sociedade. Calaram os bons políticos. Temos bons políticos, mas estão calados pela má política. O que é a campanha Vote Consciente? Nós estamos vendo, e o lançamento da campanha, ela busca a conscientização do eleitorado. Nós temos muitas estatísticas, nós temos muitos dizeres a respeito dessa eleição do Brasil. E nós temos os índices que dizem que, segundo o Ibope, mais de 60% do eleitorado não sabem quem votar. E como é uma eleição importante, que tem uma característica própria nesse momento de alta crise na representação do Executivo e do Parlamento, a missão da OAB nesse momento não pode, em maneira alguma, se furtar e de levar esta campanha junto com as entidades da sociedade civil. Hoje terá um lançamento nacional, né? Esse lançamento nacional que foi feito no Teatro São Pedro, de alguma forma ele vai representar a união da OAB com as demais entidades da sociedade civil. E, consequentemente, isso tem um aspecto de levar o planejamento do voto. Ela tem um mote publicitário muito importante. Nós planejamos as férias, planejamos a vida, planejamos o aniversário da mãe, do filho, planejamos uma compra, calculando
usamos pontualmente isso, mas não planejamos o voto. Então, este é o mote da campanha. Na primeira fase, primeiro, levar a importância do voto. O voto não pode ser exorcizado, ele ser eliminado nesse momento como um ato de protesto, votar branco e nulo, mas sim utilizar o voto como algo de mudança de cultura e que insere a sociedade, e o debate diz que a sociedade está alheia ao debate político, mas inserir ela, dando a importância ao voto e na escolha do candidato. Por isso que o primeiro momento da campanha é dar importância ao voto, planejar o voto, e a segunda, depois que tiver os candidatos, poder a campanha proporcionar que o cidadão da camada mais inferior possa, ou da camada média e alta, possa, através do histórico desse candidato, poder escolher. Isso é planejamento. É como se nós ensinássemos numa escola. Nós temos que começar a planejar. Quais são os passos de um planejamento de voto? E parece que nesses 30 anos de democracia, o Brasil e o cidadão brasileiro não teve essa oportunidade, através dos vários órgãos institucionais, de dar a importância ao voto. Chegou a hora da sociedade ter esse protagonismo. Presidente, há um foco muito grande no majoritário, no governador, no presidente, e as pessoas não se dão conta que quem decide as grandes demandas é o Parlamento Gaúcho, é a Câmara dos Deputados. Qual é a solução, qual é a equação para nós alertarmos a população sobre a importância do voto do deputado? Para mim, a eleição importante é do Parlamento. A Itália tem uma experiência muito clara. Enquanto não mudou o parlamento, o executivo não trabalhou. Entrou em lama de corrupção. Depois que a sociedade se deu conta, isso está nos anais históricos, bibliográficos, que ela se deu conta da necessidade da mudança do parlamento, essa conscientização, ela foi atrás e planejou o seu voto e mudou o parlamento. E a partir dali começou a legislação a mudar. Então eu quero dizer que o parlamento é o foco da campanha, é o foco da campanha. Ou seja, nós elegemos bem o deputado estadual, bem o deputado federal e bem o senador. Esse é o foco da campanha. As majoritárias, elas têm uma consequência no executivo, que nós vamos estar de olhos bem abertos também, dentro desse planejamento de campanha, vendo cada posição de candidato e, de alguma forma, informar aquele candidato que mais se aproxima da democracia sonhada do Brasil, que é a verdadeira representatividade política. Por isso que eu estou dizendo de que nós temos que focar, e nós vamos focar junto com as 106 subseções. Cada subseção, hoje nós temos 48 subseções que lançaram simultaneamente a campanha, com a entidade, com a sociedade civil, com todos os segmentos, e hoje é só o pontapé inicial. Ela vai crescer, e eu digo assim, aqui em Porto Alegre nós ganhamos ontem uma coisa fantástica, os táxis de Porto Alegre, todos os taxistas que estão envolvidos abraçaram a campanha e estarão no seu mote dentro do veículo com o planejamento do voto, porque ali circulam muitas pessoas, e ali circula muita teoria e muita filosofia, e aí a gente ingressa com essa campanha que, sem dúvida nenhuma, na minha visão, é a campanha de maior importância na OAB nos seus 86 anos depois de Estado Democrático. Tivemos aqui na pesquisa da Elis Hadman, que é uma cientista social e política, hoje durante o debate aqui na Federação, que é os decepcionados versus esperança. É ruim nós chegarmos a esse momento na política, né? É muito ruim. Isso porque não foi cumprido aquele papel constitucional que Ulisses disse, né? A Constituição cidadã. Não prometeram, não cumpriram e mais, furtaram, se corromperam, e isso gera descrença. Então, os decepcionados eu acho que é um número bem maior do que este. Vou dizer francamente, e nós não podemos que esses decepcionados destruam aquele sufrágio maior que nós temos, que a Constituição nos deu, que é o voto. Se fora do voto não tem solução? Sim, porque, veja bem, são 4 anos que passaram. 4 anos. O que se fez? Pouco. O voto é a ferramenta essencial para isso. E por isso que nós estamos dando lá, vote com terceira geração da campanha. Voto não tem preço, tem consequência. Terceira geração, vote consciente. Obrigado. Presidente da OAB Nacional, hoje prestigiando a sessão magna da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, e também ontem teve um momento emblemático, histórico e emocionante
e de extrema importância para a nação brasileira, que é o voto consciente? Bom, sem dúvida nenhuma, Sérgio, hoje nós temos um momento ímpar da nossa profissão, que é exatamente o dia da comemoração da data da advocacia, que lembra a instalação dos primeiros cursos jurídicos, mas que, acima de tudo, é uma homenagem que nós fazemos a alguns colegas advogados que têm 70 anos de idade ou mais, 30 anos ou mais de exercício ilibado da profissão, advogados comendadores, a Comenda Oswaldo Vergara, o advogado emérito, os advogados novos, advogados que estão iniciando a profissão, que recebem a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma solenidade muito bonita. E este ano nós tivemos essa felicidade, a conjugação de duas situações importantíssimas. Ontem, como tu dissesses, lançamos uma campanha de nível nacional, que fiz questão que efetivamente essa campanha fosse lançada no Rio Grande do Sul, porque aqui forjei toda a minha vida profissional, toda a minha cultura jurídica e pessoal, tudo que eu tenho vem do Rio Grande do Sul, e acho que é um movimento importantíssimo, porque nós vamos instar a sociedade brasileira a pensar sobre a importância do poder e dever do voto, que é fundamental. Todos nós temos reclamado muito desse quadro político atual, de toda esta crise que nós estamos vendo no Brasil, mas nós temos que largar desta ideia de apenas questionarmos, de apenas reclamarmos e trabalharmos para mudar isso. Propositivo, um protagonismo absolutamente propositivo. É isso que nós precisamos hoje. E quando se diz que nós queremos depurar a política, nós não estamos com isso criminalizando ou querendo criminalizar a classe política. Muito antes, pelo contrário. Não há democracia sem política, não há política sem políticos. Agora, o que nós precisamos é efetivamente de homens e mulheres comprometidos com a causa pública. Portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil está lançando exatamente esta campanha, que é uma campanha que busca incentivar a que todos pensem e reflitam muito sobre cada um dos candidatos na hora de votar. O poder e dever do voto. Presidente, a OAB tem o DNA de estar sempre nas grandes transformações, isso já é histórico da OAB. Mais uma vez, a OAB se torna protagonista da grande virada, da grande mudança que o Brasil está precisando. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma grande responsabilidade que nós temos, notadamente no momento atual. O Brasil vive uma crise ética e moral sem precedentes. Nós todos temos reclamado muito de tudo isso. As pessoas estão hoje descrentes, as pessoas hoje estão buscando alguma coisa nova. E, portanto, vamos buscar de uma maneira absolutamente consciente, vamos buscar com responsabilidade, vamos votar de forma consciente. Voto não tem preço, voto tem consequência. A consequência de uma escolha mal feita é exatamente isso que nós estamos vendo hoje no Brasil e esta crise de natureza ética. Obrigado, presidente. Obrigado, Sérgio. Uma alegria muito grande tê-lo aqui. É uma tradição, não só na seccional do Rio Grande do Sul, mas também em todas as 27 seccionais, nós comemorarmos o Dia do Advogado. Esse ano cai no sábado, dia 11, que nós vamos ter uma outra festividade que é para a advocacia, que todos sabem que é um espetáculo praticamente destinado ao advogado e seus familiares, lá no Pepsi on Stage, que esse ano vai ser o Skank, que a experiência do ano passado foi muito gratificante, porque a gente viu muitos advogados com custo, um valor de custo que pudesse eles assistir um show de qualidade. Isso é muito importante, né? E isso é um trabalho que a gente tem feito também de aproximação do advogado com a instituição, não só nos momentos difíceis, quando ele procura a instituição com a ausência de prerrogativas, violações de prerrogativas, mas também poder confraternizar com ele. E aqui hoje a sessão magna, que nós estamos no dia 9, é uma sessão de reconhecimento junto com toda a diretoria da Ordem, que escolhe num critério espetacular, ouvindo os conselheiros, enviando a advocacia, as grandes figuras importantes que servem de exemplo à advocacia. Então, hoje nós reconhecemos o passado dos jubilados, com mais de 70 anos de idade, que tem uma história fantástica, porque ele recebe o jubilamento, porque ele não tem uma passagem negativa na Ordem, nenhum processo ético disciplinar. Então são 30 anos no mínimo de advocacia importante. Esses advogados da Medalha Oswaldo Vergara também, que se recebe hoje, reconhecimento pela atividade da profissão, e também nós temos os novos advogados que vão ter a oportunidade de poder estar aqui hoje e presenciar um pouquinho essa história que a gente vai falar, inclusive no meu discurso de hoje eu quero falar um pouquinho do advogado, da importância do advogado, da história do advogado. Ser advogado é uma missão? É uma missão, é acima de tudo uma forma de representar bem a cidadania. E também nós aqui hoje falamos do advogado emérito,
que é um grande advogado que fez parte da história em memória. Então, todo o trabalho que é feito, todo o carinho que nós planejamos aqui hoje é justamente de reconhecimento e de agradecimento. Porque o reconhecimento, o agradecimento da história da OAB, se nós estamos aqui hoje, porque existe um passado. E a minha direção sabe como é importante ter o reconhecimento. E, acima de tudo, abrir as portas, os braços para os novos advogados que estão chegando. O ponto alto da celebração desse mês é o voto consciente? Acho que sim. Nós temos o voto consciente como uma forma importante dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Parlamento, do Congresso Federal, para que a gente possa construir essa campanha importante de conscientização do voto. E nós estamos trabalhando, no dia 8 foi o lançamento oficial e foi fantástico com várias entidades da sociedade civil. Obrigado. Um abraço. Voltando um pouco ao tempo, recente tempo, nós da OAB, pelo Conselho Federal, através da CNBB e da imprensa, lutamos por um sonho que se chamava redemocratização do país. Caminhamos por uma sociedade que viveu praticamente 21 anos cerceada e reduzida dos seus direitos fundamentais e iniciamos uma caminhada pelo sonho da redemocratização do país. Aqui tem presente entidades, associações, integrantes, mulheres e homens de ordem, que sonharam com a democratização do país. Perdemos alguns companheiros nessa caminhada, infelizmente vitimados pela violência, pela tortura e, acima de tudo, pela forma de não falar na liberdade. 5 de outubro de 88 é um momento ímpar de toda esta campanha de homens e mulheres de ordem da sociedade civil brasileira, quando é promulgada a Constituição Federal e Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro, promulga a Constituição.